A Vila das Crianças Silenciosas. Capítulo 1 E o Silêncio na Colina. A pequena vila de Valverde era conhecida pelo seu isolamento. Escondida entre montanhas e colinas cobertas por densas florestas, sua existência parecia alheia ao tempo e ao progresso que avançava pelo restante do mundo. Os dias passavam devagar, e a única coisa que se movia com rapidez por lá eram as nuvens cinzentas que encobriam o céu na maior parte do ano. Com uma população de pouco mais de 200 habitantes, Valverde se orgulhava de sua tranquilidade. Isso até o silêncio tomar conta. Ninguém sabia ao certo quando começou. Talvez tenha sido em um dia comum de outono, quando as folhas secas já cobriam o chão das ruas de terra batida, ou quem sabe em uma manhã de inverno, quando o frio congelava os galhos das árvores e as crianças costumavam correr pelas ruas, gritando e brincando. O fato é que, de um momento para o outro, todas as crianças de Valverde ficaram em silêncio. Clara Villanueva, a professora da única escola da vila, foi a primeira a notar. Ela tinha chegado naquela vila há poucos meses, vinda da cidade grande, em busca de paz e de uma nova perspectiva de vida. Seu sonho sempre fora ensinar em uma comunidade pequena, onde pudesse fazer a diferença. Mas nada a preparou para o que começou a acontecer em Valverde. Naquela manhã, Clara chegou à escola como fazia todos os dias, uma construção modesta com paredes de madeira e uma cerca de pedras que delimitava o terreno. As crianças já estavam sentadas, seus olhos fixos nas carteiras. Nenhuma delas disse uma palavra de cumprimento quando ela entrou, o que não era incomum. Mas ao iniciar a aula, algo estava terrivelmente errado. "Bom dia, classe", disse Clara, sorrindo. "Vamos começar nossa lição de hoje sobre história." O silêncio foi ensurdecedor. Nenhum burburinho, nenhuma risada abafada, nenhum som das canetas escrevendo. As 20 crianças estavam imóveis, suas cabeças levemente inclinadas para baixo, como se estivessem ouvindo algo que Clara não conseguia ouvir. Seus rostos estavam vazios de expressão. "Isabela", chamou Clara, dirigindo-se a uma das alunas mais ativas, uma menina de 10 anos com longos cabelos castanhos. "Você poderia ler o primeiro parágrafo para a turma?" Nenhuma resposta. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Isabela apenas encarou por um breve momento, seus olhos grandes e negros, antes de baixar o olhar de novo. Clara deu uma olhada rápida para os outros alunos. Todos pareciam exatamente como Isabela, e silenciosos, absortos em algo além da sala. Tentando não demonstrar o desconforto que começava a sentir, Clara pediu a outro aluno que lesse. E mais outro. Mas o silêncio permanecia, pesado, opressivo. Após várias tentativas falhas, Clara decidiu interromper a aula mais cedo. As crianças saíram da sala em um desfile mecânico, sem som, sem protestos, sem a habitual alegria que preenchia os corredores. Quando Clara contou o ocorrido à diretora, Dona Marta, uma mulher idosa que morava em Valverde desde que nasceu, a resposta foi perturbadora. "Já ouvi falar de coisas assim", disse Dona Marta, com a voz rouca. "Às vezes, as crianças param de falar por um tempo. É uma fase." Clara quis acreditar naquilo, mas algo no tom de Marta não a convencera. Havia uma sombra de algo não dito, um segredo enterrado nas entrelinhas. Capítulo 2 E o mistério das crianças. Nos dias que se seguiram, o comportamento das crianças de Valverde se tornou ainda mais estranho. Elas não apenas pararam de falar, mas também deixaram de interagir umas com as outras. Durante os intervalos, ficavam sentadas em círculo, encarando o vazio, ou se movimentavam de forma quase coreografada, como se estivessem seguindo ordens invisíveis. Nenhuma delas brincava, nenhuma delas sorria. Clara começou a perguntar aos pais se haviam notado algo diferente. Mas, curiosamente, todos pareciam indiferentes ou desinteressados. "Ah, você sabe como são as crianças. Às vezes se comportam de maneiras estranhas", disse Luísa, a mãe de Isabela, com um encolher de ombros. "Elas logo voltarão ao normal." Clara, no entanto, não conseguia afastar a sensação de que algo muito mais profundo estava acontecendo. As noites começaram a se tornar mais difíceis para ela, atormentadas por sonhos perturbadores. Sempre via as mesmas crianças, mas seus rostos estavam distorcidos, e seus olhos, sem vida.
O silêncio nos sonhos era sempre avassalador. Determinada a entender o que estava acontecendo, Clara procurou por Joaquim, o zelador da escola. Um homem de meia idade, rústico, que conhecia cada canto de Valverde. Ele havia morado ali durante toda a sua vida e era uma das poucas pessoas em quem Clara sentia que podia confiar. Joaquim, preciso falar com você, disse ela, interceptando-o em uma tarde enquanto ele varria as folhas secas no pátio da escola. Algo estranho está acontecendo com as crianças, e ninguém parece se importar. Você sabe de alguma coisa? Joaquim parou, olhou para os lados, como se tivesse medo de ser ouvido, e então assentiu, chamando Clara para segui-lo até a velha cabana onde guardava seus materiais. Uma vez lá dentro, ele fechou a porta e falou em um tom baixo e grave. Você é nova aqui, professora, mas essa vila tem segredos antigos, começou ele, com os olhos fixos no chão. Há muitos anos, algo aconteceu com as crianças daqui. Algo que ninguém ousa falar, mas que parece estar voltando. Voltar? O que você quer dizer com voltar? Perguntou Clara, o coração disparado. Em 1984, todas as crianças da vila ficaram doentes de uma vez só, continuou Joaquim. Foi uma febre estranha. Elas não conseguiam dormir, nem comer direito. Diziam coisas desconexas e pareciam ouvir algo que ninguém mais conseguia. Poucos dias depois, ficaram completamente silenciosas, assim como estão agora. Os médicos vieram de longe, mas não conseguiram descobrir o que causava aquilo. E, de repente, elas voltaram ao normal. Mas o que? Clara insistiu, sentindo um calafrio. Mas algumas dessas crianças desapareceram logo depois. Nunca mais foram vistas. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. O que Joaquim estava dizendo era impossível de acreditar. Desaparecimentos, doenças misteriosas, por que ninguém havia contado nada sobre isso? Por que ninguém fala sobre isso? Os pais não parecem preocupados, disse ela, tentando entender o que estava acontecendo. Eles têm medo, professora. Medo de que falar disso traga o mal de volta. Mas, pelo jeito, ele já está aqui. Capítulo 3, O Sussurro nas Sombras. Determinada a descobrir mais, Clara começou a investigar os registros da vila. A pequena biblioteca local era administrada por um homem chamado Abel, um bibliotecário recluso e que parecia desconfiado de qualquer um que procurasse saber mais sobre o passado de Valverde. Não há muito sobre o que você quer saber, professora, disse Abel, quando Clara lhe perguntou sobre os acontecimentos de 1984. Mas você pode olhar os arquivos se quiser. Nas profundezas empoeiradas da biblioteca, Clara encontrou antigos jornais e documentos. A princípio, tudo parecia normal, mas em meio aos relatos de notícias cotidianas, ela encontrou um padrão. Sempre que havia algo estranho acontecendo com as crianças, uma série de eventos bizarros também surgia nos arredores da vila, de avistamentos de figuras misteriosas na floresta, ruídos inexplicáveis durante a noite, relatos de um sussurro que podia ser ouvido nas colinas, mas nunca localizado. Mais perturbador foi descobrir que, ao longo dos anos, sempre que as crianças paravam de falar, algumas delas desapareciam misteriosamente. Esses desaparecimentos, entretanto, nunca eram oficialmente registrados como tal, ou sempre havia uma explicação e as famílias se mudavam, levavam as crianças embora. Mas os registros dos censos mostravam uma realidade diferente. No caminho de volta para casa, Clara mal podia acreditar no que tinha lido. O silêncio das crianças parecia ser apenas um sintoma de algo muito maior e mais sombrio. Capítulo 4 – O legado de silêncios. Clara não conseguia tirar os pensamentos perturbadores da cabeça. A vila de Valverde, com seus habitantes sorridentes e aparentemente despreocupados, parecia esconder segredos muito mais sombrios do que ela jamais poderia imaginar. As crianças, antes cheias de vida e energia, agora se tornaram sombras de si mesmas, movendo-se de maneira mecânica e assustadoramente silenciosa. O que havia causado isso? Seria uma doença, como sugeria a história. Ou havia algo mais sinistro, talvez sobrenatural? Determinada a desvendar o mistério,
Clara resolveu conversar com uma das moradoras mais antigas da vila, Dona Esther, uma mulher de mais de 80 anos, cujas lembranças e histórias carregavam o peso de gerações. Era conhecida por ser a guardiã dos segredos da vila, mesmo que poucos se atrevessem a perguntar. Clara encontrou em sua casa uma pequena construção de pedras antigas no limite da vila, próxima à floresta. A casa de Dona Esther era coberta de musgo e parecia tão velha quanto a própria vila, com suas janelas embaçadas e a porta de madeira rangendo com o vento. Você veio me perguntar sobre o silêncio, não é? Disse Dona Esther antes mesmo de Clara poder se apresentar. Clara congelou por um momento, surpresa pela precisão da velha senhora. Sentou-se na cadeira de madeira, enquanto Dona Esther observava com seus olhos cansados, mais afiados como lâminas. Sim, Dona Esther, Clara respondeu, hesitante. O que está acontecendo com as crianças? E por que ninguém parece falar sobre o que aconteceu no passado? A velha senhora suspirou, seu olhar vagando para a janela, como se buscasse algo nas profundezas da floresta além. Seu tom de voz mudou, ficando grave e quase melancólico. Valverde sempre foi uma vila diferente. Isolada do mundo, protegida pelas montanhas e pela floresta densa. Mas há algo que vive nas sombras dessas montanhas, algo que ninguém ousa mencionar. Não é doença, minha filha. É muito pior. Clara se inclinou para a frente, esperando ansiosamente por uma explicação. A tensão no ar parecia apertar seu peito, e a sensação de perigo era quase palpável. Há muitos anos, antes de eu nascer, os antigos da vila falavam sobre a asterisco sombra das colinas asterisco. Uma entidade, ou algo assim, que habitava a floresta. Diziam que, de tempos em tempos, ela acordava e exigia um tributo. Quando ela vinha, levava consigo as crianças. Elas não gritavam, não lutavam, apenas e seguiam. Seguiam? Clara repetiu, atônita. Sim. Primeiro, elas ficavam em silêncio. Depois, começavam a agir de maneira estranha, como se já não pertencessem a este mundo. Até que, de repente, elas desapareciam. Ninguém sabia para onde iam, mas todos sabiam que não voltariam. Aqueles que tentaram lutar contra isso, tentar entender, acabaram loucos ou mortos. Clara sentiu um frio na espinha. Mas e os pais? Por que eles não fazem nada? Eles não se importam? Eles se importam, professora. Mas o medo é mais forte. Quando as crianças entram nesse estado, os pais sabem que há pouco a ser feito. Eles aceitaram isso como parte da vida aqui. Quem não aceita, acaba partindo da vila e ou se perde nela. Clara ficou em silêncio, tentando processar o que acabará de ouvir. Ela não acreditava em lendas ou entidades sobrenaturais, mas as evidências estavam começando a parecer convincentes demais para serem ignoradas. Se a sombra das colinas fosse real, então isso explicaria o estranho comportamento das crianças e o porquê de os pais estarem tão resignados. Mas como lidar com algo tão inexplicável? Capítulo 5 – O Ritual. No dia seguinte, Clara decidiu que precisava agir. Não podia permitir que as crianças continuassem naquele estado, e muito menos que desaparecessem como tantas outras antes delas. Mas, por onde começar? As lendas antigas de Dona Esther eram perturbadoras, mas ela precisava de algo mais concreto. Então, procurou Joaquim novamente, acreditando que ele, com seu conhecimento da vila, poderia saber de algo mais tangível. Joaquim, preciso da sua ajuda. Há alguma maneira de impedir o que está acontecendo? Alguma coisa que possamos fazer para proteger as crianças? Joaquim a olhou com tristeza, sua expressão cansada. Existem histórias, e de que, em tempos antigos, os habitantes da vila faziam um ritual para apaziguar a sombra. Um sacrifício, para evitar que as crianças fossem levadas. Um sacrifício? Clara se assustou com a ideia. O que você quer dizer com isso? Não era uma criança que eles sacrificavam, se é isso que está pensando, disse Joaquim, tentando aliviar a tensão. Era alguém que se oferecia voluntariamente. Um adulto. Alguém disposto a enfrentar a escuridão para proteger os outros. Clara sentiu o peso das palavras de Joaquim.
A ideia de um sacrifício era terrível, mas se fosse verdade, talvez fosse a única maneira de parar aquilo. Ela não podia deixar que as crianças desaparecessem, mas ao mesmo tempo, o que isso significava para ela mesma? Como esse ritual era feito? Perguntou ela, hesitante. De acordo com o que sei, o ritual deveria ser feito na floresta, em um lugar antigo, onde os primeiros habitantes de Valverde costumavam se reunir. Um círculo de pedras, escondido nas profundezas da mata. Lá, o voluntário ficaria sozinho à noite, à espera da sombra. Se fosse aceito, as crianças seriam poupadas. Isso é loucura, Clara murmurou, tentando processar a ideia. Mas e se não funcionar? E se as crianças forem levadas de qualquer maneira? Não temos muitas opções, professora. Se o que aconteceu no passado voltar a acontecer, é apenas uma questão de tempo até que elas desapareçam. Clara passou o resto do dia atormentada pela dúvida. O que fazer? Ela não podia ignorar os sinais. As crianças estavam cada vez mais distantes, e a cada dia que passava, o silêncio se tornava mais opressor. Algo estava chegando, e ela sabia que o tempo estava se esgotando. Capítulo 6 E o caminho para a floresta. Na noite seguinte, Clara tomou sua decisão. Se havia uma chance, mesmo que mínima, de salvar as crianças, ela iria até o fim. Não podia abandonar aqueles que havia prometido proteger. Sozinha, ela se aventurou na floresta, levando apenas uma lanterna e um cobertor. Joaquim havia lhe indicado o caminho para o antigo círculo de pedras, um lugar envolto em lendas e mistério. A floresta parecia viva ao redor dela, com o som das árvores farfalhando e os sussurros do vento se confundindo com algo mais. Algo que Clara não conseguia identificar, mas que sentia em seu âmago. Após horas de caminhada, ela finalmente chegou ao círculo. As pedras eram grandes e cobertas de musgo, dispostas em uma formação perfeita. Ali, no coração da floresta, o silêncio era absoluto. Mesmo os sons da natureza pareciam distantes, como se aquele lugar fosse isolado do restante do mundo. Clara se sentou no centro do círculo, o coração batendo forte no peito. Ela esperou. Durante horas, o medo começou a se instalar profundamente em sua mente, enquanto o frio da noite se intensificava. As sombras ao redor pareciam se mover por conta própria, e, em certo momento, Clara sentiu uma presença. Algo estava ali com ela. Capítulo 7 E o encontro com a sombra. A lanterna de Clara piscava incessantemente, lançando feixes erráticos de luz no círculo de pedras. O silêncio da floresta, antes tão opressivo, agora parecia se transformar em algo vivo, como se ela estivesse sendo observada de todos os lados. Cada sombra entre as árvores parecia ganhar forma e movimento. Clara, sentada no centro do círculo, sentia sua respiração pesada, o ar frio entrando em seus pulmões como agulhas. De repente, a luz da lanterna se apagou. Tudo mergulhou em escuridão absoluta. Ela ouviu um sussurro distante, um som fraco, quase como o vento passando entre as folhas secas, mas havia algo de sobrenatural naquele som, como se palavras invisíveis se formassem no ar ao seu redor. Clara prendeu a respiração. Era a sombra. Não havia nada visível ao seu redor, mas ela sabia que algo estava ali, uma presença esmagadora que a envolvia. A escuridão se tornava mais densa, quase tangível, e Clara sentiu uma pressão crescente, como se o próprio espaço estivesse se fechando sobre ela. Então, do fundo da escuridão, surgiu uma voz. Não uma voz humana, mas algo que parecia vir de todos os lados, ecoando dentro da própria mente de Clara. Que você veio? A voz era fria e imponente. Clara, tentando controlar o pânico, forçou-se a falar, mas sua voz saiu fraca e trêmula. Eu vim para proteger as crianças. Elas não podem ser levadas. Eu me ofereço no lugar delas. Houve uma pausa, um silêncio ainda mais aterrador. As palavras dela ecoaram na mente, e o frio à sua volta parecia intensificar-se. De repente, Clara sentiu uma presença mais próxima, tão próxima que parecia estar logo atrás dela. Ela resistiu ao impulso de olhar, congelada pelo medo. Você sabe o que isso significa? A voz disse novamente, desta vez mais perto. Sim,
respondeu Clara, agora com mais convicção, ainda que o medo a dominasse. Se é isso que precisa acontecer para que as crianças fiquem seguras, então estou disposta a pagar o preço. Houve outro longo silêncio. Clara podia sentir seu coração batendo tão forte que parecia ecoar no chão embaixo de si. Ela fechou os olhos, esperando pelo pior. Mas, em vez disso, a voz falou novamente, desta vez mais suave, quase como um sussurro ao vento. O sacrifício será aceito, e por agora... Clara sentiu uma onda de frio intenso atravessar seu corpo, seguida por uma estranha sensação de alívio. O ar ao seu redor pareceu clarear por um momento, e a escuridão que antes parecia engolir o círculo de pedras agora começava a retroceder. Ela ainda estava com medo, mas havia algo diferente. Algo havia mudado. A lanterna acendeu sozinha, sua luz fraca iluminando as pedras ao redor. Clara olhou em volta, mas não havia mais sombras se movendo entre as árvores. O silêncio ainda era profundo, mas agora era apenas o silêncio normal da floresta à noite. A presença havia desaparecido. Ela estava sozinha. Mas o que isso significava para as crianças? Capítulo 8 – O retorno. Na manhã seguinte, Clara retornou à vila, exausta, mas determinada a ver o que havia mudado. Quando chegou à escola, encontrou as crianças já em suas carteiras. Seus olhares ainda estavam baixos, como antes, mas havia algo diferente em suas expressões. Havia vida. Havia emoção. O silêncio ainda persistia, mas não era mais o silêncio de algo sombrio e opressivo. Era como se as crianças estivessem despertando de um longo pesadelo. Ela se aproximou de Isabela, a menina que antes estava entre as mais afetadas. Isabela, Clara chamou suavemente. A garota levantou a cabeça, e pela primeira vez em semanas, seus olhos encontraram os de Clara. Lentamente, Isabela abriu a boca. Professora, e disse ela, sua voz fraca, mas audível. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Não foi apenas Isabela que voltou a falar. Uma a uma, as crianças começaram a murmurar, suas vozes hesitantes como se testassem o som pela primeira vez em muito tempo. Não havia gritos de alegria, mas havia esperança. Naquela tarde, Clara procurou Dona Esther. Ela sabia que a velha senhora teria uma explicação, ou ao menos alguma perspectiva sobre o que havia acontecido. Esther a recebeu na mesma cadeira de madeira em que Clara estivera sentada dias antes, mas desta vez havia uma estranha tranquilidade no ar. A sombra aceitou o sacrifício, disse Dona Esther, antes que Clara pudesse dizer qualquer coisa. As crianças estão a salvo, e por enquanto. Clara, ainda sem entender completamente o que havia feito, perguntou, por quanto tempo? Dona Esther suspirou, seus olhos distantes. Não sabemos. Talvez anos, talvez décadas. A sombra volta quando sente que seu tributo foi esquecido. Não há como prever quando isso acontecerá novamente. Mas você deu a eles tempo, e por agora, isso é o que importa. Clara sentiu, o peso da responsabilidade ainda pesado em seus ombros. Ela havia interrompido o ciclo, mas por quanto tempo? E o que realmente significava ter oferecido a si mesma como sacrifício? Capítulo 9 – E as consequências. Nos meses que se seguiram, a vila de Valverde voltou a um estado de relativa normalidade. As crianças recuperaram suas vozes e suas personalidades, voltando a brincar e sorrir como antes. Mas Clara não podia afastar a sensação de que algo sombrio ainda pairava sobre a vila, à espreita, esperando o momento certo para retornar. Ela começou a ter pesadelos recorrentes. Em seus sonhos, ela estava de volta ao círculo de pedras, mas desta vez, não estava sozinha. Via as crianças, todas elas, caminhando em direção à escuridão, como se fossem atraídas por algo invisível. Tentava chamá-las, mas sua voz não saía. E então, a sombra aparecia novamente, observando-a de longe, silenciosa e ameaçadora. Esses sonhos começaram a afetar Clara durante o dia. Ela se sentia exausta, como se algo estivesse drenando sua energia. Certo dia, ao se olhar no espelho, percebeu algo perturbador, uma sombra fraca, quase imperceptível, parecia pairar atrás de seus ombros, como se estivesse sempre a acompanhando.
O sacrifício que ela havia feito, de alguma forma, a ligara à sombra. Ela não tinha sido levada, mas não estava completamente livre. O tributo que oferecerá não fora apenas sua coragem ou disposição de enfrentar o perigo. Ela havia dado uma parte de si mesma à escuridão. Capítulo 10 – O futuro de Valverde. A vila voltou a ser calma, mas para Clara, nada seria como antes. O silêncio que havia consumido as crianças agora parecia rondá-la. Ela sabia que um dia, a sombra voltaria a reclamar seu tributo, e que, de alguma forma, ela seria parte desse ciclo. As crianças estavam seguras, mas por quanto tempo? Ela não podia prever o futuro, mas uma coisa era certa, e a escuridão nas colinas de Valverde nunca desapareceria completamente. Clara continuou a ensinar, observando as crianças com um olhar atento, sempre vigilante. Ela sabia que o ciclo poderia recomeçar a qualquer momento, e desta vez, ela estaria preparada para enfrentá-lo. Por enquanto, Valverde estava em paz. Mas a verdadeira questão era, e por quanto tempo essa paz duraria antes que o silêncio voltasse a se espalhar pelas colinas? Capítulo 11 – E a nova professora. O ciclo de anos passou, e a vida na vila de Valverde, para os olhos desatentos, seguiu normalmente. As crianças cresceram, famílias prosperaram e a escola continuava a ensinar. No entanto, Clara, que agora já não era tão jovem quanto antes, permanecia alerta. O peso do sacrifício que havia feito nunca deixou, e cada noite que passava, os sussurros da floresta vinham atormentá-la. Mas ela sabia que seu tempo estava se esgotando. Os pesadelos que antes eram esporádicos tornaram-se uma constante. A sombra que a acompanhava em seus sonhos agora parecia ser uma parte permanente de sua vida desperta. Ela não podia escapar, e a cada dia, sentia-se mais fraca, como se algo estivesse, de fato, sugando sua vida lentamente. O sacrifício que ela havia feito não era definitivo, a sombra sempre voltaria para reclamar mais. Foi então que Clara percebeu que havia uma nova professora na vila. Amanda, uma jovem recém-chegada, cheia de energia e entusiasmo, havia sido enviada para ajudar a escola local. Clara soube imediatamente que Amanda era a sucessora inevitável, a próxima a carregar o fardo. Ela sabia o que vinha pela frente, mas hesitava em alertá-la. Seria justo condenar Amanda a conhecer o terror que rondava Valverde? Clara decidiu observar Amanda de longe, esperando que a jovem notasse por si mesma os sinais, o silêncio nos cantos sombrios da vila, os sussurros da floresta que às vezes pareciam mais que apenas o vento. Era uma questão de tempo até que ela sentisse a presença da sombra. Capítulo 12 – E a escolhida. Amanda, com seus longos cabelos castanhos e um sorriso luminoso, rapidamente se afeiçoou às crianças da vila. Ela era como uma brisa fresca, cheia de novas ideias e uma visão moderna para o ensino. Clara, vendo tudo isso, ficou em silêncio, observando cada movimento de Amanda, enquanto os dias se transformavam em semanas. Clara notou que, aos poucos, a nova professora começava a se tornar mais séria. Pequenos sinais surgiam. Amanda começou a se queixar de pesadelos, embora os tratasse com naturalidade. Ela sentia que algo estava fora de lugar, mas ainda não compreendia completamente o que estava acontecendo. Você já ouviu falar sobre a sombra? Perguntou Clara uma tarde, quando Amanda ficou até mais tarde na escola. Amanda franziu a testa. Algumas crianças falaram sobre isso, como se fosse uma lenda local, algo sobre a floresta. Clara olhou para fora da janela da escola, o horizonte já tingido de laranja pelo pôr do sol. Não é apenas uma lenda, Amanda. Há uma verdade que esta vila carrega há muito tempo. Eu mesma e eu fiz um sacrifício para proteger as crianças, muitos anos atrás. E agora, o ciclo está se fechando novamente. Amanda ficou em silêncio, seu sorriso habitual se desvanecendo enquanto a gravidade da conversa afundava. Você está falando sério, Clara? Mais do que gostaria. Clara virou-se para Amanda, seus olhos cansados carregando o peso de anos de vigília. Você é a próxima. Não posso te proteger da sombra para sempre. Quando ela retornar, você terá que fazer uma escolha. Amanda engoliu em seco, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. E se eu não quiser fazer esse sacrifício?
Então as crianças serão levadas. Amanda saiu da escola naquela noite sem dizer mais nada. Os pesadelos dela se intensificaram. Agora, a sombra aparecia com mais frequência, observando-a de perto, como um predador que observa sua presa antes do ataque. Ela sabia que algo estava chegando, algo que ela não podia evitar. Capítulo 13 E a reunião no círculo. Clara sabia que a hora havia chegado. Ela chamou Amanda para uma última conversa. Era uma noite de lua cheia, e o brilho pálido iluminava a vila de Valverde, lançando sombras longas e perturbadoras. As duas caminharam juntas até o antigo círculo de pedras na floresta, o mesmo lugar onde Clara havia enfrentado a sombra tantos anos atrás. Este é o lugar, disse Clara, enquanto elas entravam no círculo, rodeado pelas mesmas pedras cobertas de musgo. Amanda olhou ao redor, sentindo a energia pesada que emanava do solo. É aqui que você fez o sacrifício? Clara assentiu. Aqui, eu ofereci a mim mesma para salvar as crianças. A sombra aceitou, mas não para sempre. Eu sabia que um dia ela voltaria, e que alguém teria que continuar o ciclo. Agora é a sua vez. Amanda sentiu um frio percorrer sua espinha, mas ela também sentiu algo mais, uma estranha aceitação. Talvez ela sempre soubesse, desde que chegara a Valverde, que havia algo mais sombrio esperando por ela. Agora, no círculo de pedras, com Clara ao seu lado, ela estava pronta. Capítulo 14 E o último sacrifício. Elas esperaram em silêncio. O ar ao redor ficou pesado, e a lua, que antes parecia brilhar intensamente, foi obscurecida por nuvens escuras. As sombras começaram a se mover ao redor do círculo, como se a própria floresta estivesse viva. Amanda sentiu a presença antes mesmo de vê-la. A sombra, aquela entidade antiga que habitava as colinas de Valverde, surgiu novamente. Clara observou com um misto de tristeza e aceitação, sabendo que seu tempo finalmente havia acabado. A sombra agora estava focada em Amanda. Você está pronta? Sussurrou Clara. Amanda respirou fundo, os olhos fixos na escuridão que a cercava. Eu estou. A sombra avançou, envolvendo Amanda em sua escuridão. Clara viu o sacrifício acontecer de maneira silenciosa e rápida, como se o tempo tivesse parado por um momento. Não houve gritos, nem resistência. Amanda aceitou seu destino. Quando a sombra recuou, Amanda permaneceu de pé no centro do círculo. Clara percebeu que algo nela havia mudado. A nova professora agora carregava o fardo que Clara havia suportado por tantos anos. Capítulo 15 E o ciclo continua. Nos dias seguintes, a vila voltou à sua estranha normalidade. As crianças, mais uma vez, estavam seguras, e o silêncio sombrio que pairava sobre Valverde se dissipou, pelo menos por enquanto. Clara, agora livre de seu fardo, sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Amanda, por sua vez, agora compreendia o verdadeiro peso do sacrifício. Ela estava conectada à sombra, como Clara estivera antes dela, e sabia que, um dia, outra viria para ocupar seu lugar. O ciclo nunca terminaria. Valverde continuaria a viver à sombra da entidade que habitava as suas colinas. E enquanto o sacrifício fosse feito, as crianças estariam seguras, e por enquanto. Capítulo 16 E a nova sombra. O tempo passou em Valverde, e a vida seguiu seu curso. Clara observava Amanda, agora nova guardiã da vila, ensinando as crianças com o mesmo amor que ela sempre dedicou. Mas um novo silêncio começou a se instalar, um silêncio inquietante que fazia os moradores olharem para as florestas com uma inquietação crescente. Em uma noite de lua nova, Clara acordou com um pressentimento. Ao olhar pela janela, notou a figura de uma criança observando-a do outro lado da rua. A luz da lua revelava um rosto familiar, mas os olhos da criança eram sombrios e vazios, como se carregassem um segredo terrível. Clara sentiu um frio na espinha e correu até a escola. Lá, encontrou um círculo de pedras, mas agora, o círculo estava vazio. Ao seu redor, as crianças pareciam normais, mas algo na expressão de Amanda havia mudado, uma sombra sutil dançava atrás de seus olhos. Ela está aqui, pensou Clara, percebendo que o ciclo nunca realmente terminava, apenas se disfarçava, esperando o próximo momento para reivindicar seu tributo.
Se você gostou desta história cheia de mistério e suspense, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos emocionantes como este. Sua presença faz toda a diferença.